Em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria, prometida em casamento a um homem cujo nome era José. Num certo dia extraordinário, o anjo Gabriel apareceu a Maria, revelando que ela fora escolhida para uma missão única e especial: dar à luz ao Salvador do mundo. Maria, surpresa e humilde, indagou como isso seria possível, pois ainda era virgem. O anjo explicou que o bebê seria concebido pelo Espírito Santo, sendo o próprio Filho de Deus. Quando José descobriu a gravidez de Maria, quis desfazer o noivado, mas um anjo em um sonho tranquilizou-o, revelando o propósito divino. O menino deveria ser chamado Jesus, que significa o Senhor salva, porque ele salvaria as pessoas do pecado. O cenário se desloca para Belém, pois um decreto do imperador romano exigiu um recenseamento. José teve de ir para sua cidade natal de Belém para ser registrado e levou Maria. Lá, na humildade de uma manjedoura, o menino nasceu. Depois de 8 dias, foi circuncidado e chamado Jesus. Pastores, alertados por um anjo celestial, foram visitar Jesus e o encontraram na manjedoura, tal como o anjo tinha dito. Depois eles foram e contaram para toda a gente sobre a criança, testemunhando a glória do Salvador. Maria e José, seguindo a tradição, levaram Jesus ao templo em Jerusalém, onde 2 idosos piedosos, Simeão e Ana, profetizaram sobre o destino grandioso do menino. Magos do Oriente avistaram uma estrela especial, que significava o nascimento de um rei em Israel. Dirigiram-se a Jerusalém em busca do novo rei, suscitando preocupação em Herodes, que dissimulou interesse em adorar o menino. Descobrindo que o nascimento ocorreria em Belém, os magos seguiram a estrela e encontraram o menino. Assim, adoraram Jesus e ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Alertados em sonho a evitar Herodes, regressaram para casa por outro caminho. Herodes, ao perceber a ausência dos magos, enfureceu-se e ordenou a morte de crianças abaixo de 2 anos em Belém. Antes disso, um anjo preveniu José, e a família fugiu para o Egito. Após a morte de Herodes, José, Maria e Jesus retornaram a Nazaré, onde Jesus passou a sua infância. Aos 12 anos, durante a celebração da Páscoa em Jerusalém, seus pais voltaram para casa, mas não repararam que Jesus tinha ficado para trás. Depois de procurar por 3 dias, encontraram o menino no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei. Seus pais lhe repreenderam por não se preocupar com eles, mas ele respondeu que estava na casa de seu pai. Então Jesus foi para casa com seus pais, revelando seu entendimento profundo sobre as Escrituras. Jesus era obediente a seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça. Jesus cresceu e se tornou carpinteiro, como seu pai. Jesus viveu como um homem normal, até começar seu ministério. Com cerca de 30 anos, Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado pelo profeta e pregador João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz do céu proclamou que ele era o Filho de Deus. Seguiu-se então para um período de oração e tentação no deserto, depois voltou e começou seu ministério. Por 3 anos, Jesus percorreu cidades, proclamando o reino dos céus, chamando as pessoas ao arrependimento e compartilhando ensinamentos transformadores. O ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres. Jesus curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e até multiplicou comida. Por causa dos milagres e sua sabedoria, multidões seguiam Jesus por onde ele andava. Jesus não fazia milagres só para mostrar seu poder nem para se exibir. Cada milagre tinha um propósito especial. Seus milagres confirmavam seu ministério, e sua mensagem de perdão e salvação ressoava entre multidões. Jesus era bondoso e amava as pessoas, mas nunca comprometia seus valores. Ao longo do seu ministério, Jesus fez amigos e inimigos. Ele tinha vários discípulos que o ajudavam a espalhar a mensagem. Jesus também escolheu 12 de seus seguidores para serem apóstolos e os treinou para serem os líderes depois que ele fosse embora. Contudo, nem todos aceitaram sua mensagem. Jesus fez amigos leais, mas também enfrentou oposição de líderes religiosos.
Antes de sua crucificação, ele anunciou que precisava morrer pelos pecados da humanidade. Os inimigos de Jesus conspiraram contra ele e inclusive Jesus foi traído por um dos seus apóstolos. Na época de Páscoa, Jesus foi crucificado, mas isso estava de acordo com o plano divino. Ele morreu e foi sepultado na sexta-feira. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada de seu túmulo, que também foi lacrado. Além disso, um destacamento de soldados ficou a guardar o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo. Mas, ao terceiro dia, na madrugada de domingo, um anjo retirou a pedra do sepulcro. Os guardas caíram, cheios de medo. Quando algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram o túmulo vazio e o anjo lhes contou que Jesus estava vivo. Gloriosamente, ele ressuscitara no terceiro dia. Jesus também apareceu às mulheres e as mandou contar tudo aos outros discípulos. De início, os discípulos não acreditaram nas mulheres, mas Pedro e João foram para o túmulo e viram que estava vazio. Mais tarde nesse dia, 2 discípulos encontraram Jesus na estrada para um lugar chamado Emaús. Jesus conversou com eles e lhes explicou a razão da crucificação. Jesus também apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou que estava vivo, deixando-os tocar em seu corpo e comendo comida. Sua ressurreição não foi apenas espiritual, mas física, confirmando a vitória sobre o pecado e a morte. Durante 40 dias, Jesus apareceu várias vezes a muitos e ensinou seus discípulos, testemunhando sua ressurreição. Mais de 500 pessoas foram testemunhas dessa realidade. Depois disso, Jesus ascendeu ao céu e não foi visto mais, deixando uma missão para seus discípulos, levar sua mensagem a todo o mundo. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Ela não apenas redime pecados, mas assegura a esperança da vida eterna para todos que creem. A ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi perfeito. Como o preço foi todo pago, Jesus não podia continuar morto. Ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus também prova que a ressurreição dos mortos é real. Assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos vão ressuscitar e ter a vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é a promessa cumprida, nossa esperança segura. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos edificantes como esse. Compartilhem com seus amigos e familiares e vamos fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.